Nesta edição, a entrevista é com Pedro Afonso Gomes e a reportagem da semana é sobre o Dia Mundial da Alimentação. Veja agora a sessão No Ponto. Dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra, numa homenagem a Zumbi dos Palmares, herói da luta contra a escravidão no Brasil. A data é uma boa oportunidade para a reflexão e também para a ação de todos nós. O nosso país, lamentavelmente, ainda não superou essa nossa triste herança e convive com desigualdade e discriminação racial. Para transformar essa realidade, precisamos de políticas públicas, mas também de mudança de caráter sociocultural. Buscar a justiça social e a igualdade plena, construindo uma nação em que todos tenham as mesmas oportunidades e vivam com dignidade, deve ser nossa meta como cidadãos e seres humanos. Essa luta é de todos nós. Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição, o assunto é economia. Para nos esclarecer o noticiário, para nos esclarecer as consequências da atual política econômica, trazemos aqui Pedro Afonso, que é presidente dos Sindicatos Economistas de São Paulo e grande companheiro nas fileiras da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Profissão Regulamentada. Presidente, é um prazer recebê-lo aqui, viu? O prazer é meu. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Presidente, desde que assumiu o governo liderado pelo Michel Temer, qual tem sido o sentido ou as consequências da política econômica agora implantada por esse governo? Na verdade, não há assim uma consequência imediata. Houve nos primeiros meses uma certa euforia com a ideia de que haveria mudanças que pudessem provocar um aquecimento rápido da economia. Entretanto, estes últimos 2 meses, estamos falando aí de setembro, outubro, já houve uma certa retração novamente, porque se percebeu que as medidas que estão sendo implantadas podem até auxiliar no longo prazo, mas têm pouco efeito no curto prazo. Por que tem pouco efeito no curto prazo? Porque, basicamente, a economia, não sou só eu que falo, já falei várias vezes, mas outros economistas dizem, funciona bem a partir da confiança dos agentes econômicos. Os agentes econômicos são quem? Os empresários, especialmente, que são aqueles que investem, que se endividam para poder produzir bens, serviços. Os trabalhadores, que são aqueles que movem a economia, que fazem a produção agrícola, industrial, o comércio, os serviços, e também o próprio governo. Então, o governo que também investe, que direciona, que favorece, que escolhe os meios. O que ocorreu é que o governo está preocupado com outros ajustes, infelizmente nem sempre tão positivos e nem sempre tão nobres, de ajuste em relação ao Congresso, está deixando um pouquinho de lado a fomentação da economia. A fomentação da economia, ela é basicamente colocar recursos para que a economia se desenvolva no imediato, ou seja, recursos para que gere renda e que com essa renda as pessoas possam adquirir produtos, serviços, e isto vai fazendo a roda girar. Ao contrário, se existe uma concentração de renda, ou seja, aqueles recursos que são destinados são para determinado grupo pequeno de investidores, por exemplo, essas pessoas não consomem. Então, se elas não consomem na proporção em que recebem recursos, é claro que a economia vai ficar travada. Então, penso eu que, por enquanto, houve uma certa euforia, mas ela já está voltando-se ao aspecto normal, o que é ruim, porque, afinal de contas, o Brasil precisa se desenvolver, sem dúvida. Você disse que as consequências ainda não são evidentes, as possíveis consequências, por conta do ser um governo recente. E eu te pergunto, a gente, infelizmente, pode esperar, se continuar desse jeito, que os mais pobres e os trabalhadores sofram por conta das atitudes econômicas de hoje? Infelizmente, eu diria que é possível. Veja, com isso, eu não estou querendo dizer que também não houve problemas na condução econômica anterior, que houve sim, houve muitos. Tanto que o desemprego em si
é consequência de uma série de anos de erros de política econômica. Entretanto, o que ocorre hoje é que a pessoa, ou o trabalhador, o agente econômico, ele precisa ter esse horizonte. Nós estamos entrando numa fase muito ruim da economia. Não é que seja ruim a fase, é que daqui a 2 meses para tudo no Brasil. Nós estamos pensando, novembro e dezembro já deveria estar o máximo possível a indústria, o comércio e os serviços. Até dezembro. A gente sabe que tradicionalmente em janeiro, fevereiro, o emprego cai, a renda cai, então as pessoas trabalham bastante, têm rendimentos nesses 2 últimos meses, ou a partir de outubro, e chegando em janeiro elas não têm mais essa possibilidade. E, infelizmente, os meses aqui de novembro e dezembro, eles estão um pouco fadados a não ter um bom resultado, o que indica que também não vai haver a criação daquilo que a gente chamaria popularmente, né, de vacas gordas, porque a economia também funciona assim. Você tendo o tempo chamado de vacas gordas, você consegue juntar algum recurso para poder gastar na época em que você não vai ter esses mesmos recursos, que seria popularmente vacas magras. Então, aí a retomada de novo da economia possivelmente vem a ocorrer lá por abril. Então nós temos aqui um hiato aí de 4 ou 5 meses. E para quem não tem recursos, para quem sobrevive de salário, para quem precisa se socorrer dos serviços públicos, é muito difícil suportar 5 meses, né? Então vai ser um pouco de penúria. Eu lamento dizer isso, mas eu acho que quem é mais pobre vai continuar sofrendo por um período longo aí de 1 ou 2 anos, pelo menos. Presidente, tem uma dicotomia aí no noticiário que eu identifiquei, queria que você avaliasse. Alguns economistas dizem o seguinte: olha, a crise ocorreu porque o governo gastou demais, mais do que podia. Isso até para a população em geral, para o leigo, até faz lógica, faz sentido. Mas existe outra corrente de economistas dizendo o seguinte: o governo não gastou muito, arrecadou pouco, ou seja, há imposto sobre fortunas que não é cobrado, a questão de você, aquele que ganhou mais, pagar mais, isso não ocorre. Afinal, qual é a sua análise a respeito disso? Gastou muito, arrecadou pouco? Bem, primeiro, o equilíbrio das contas é absolutamente essencial. E as contas se fazem com receitas e despesas. Agora, que receitas e que despesas? É evidente que o que a gente espera é que as receitas, que são a arrecadação que o governo tira da sociedade, sejam razoáveis. Ou seja, sejam razoáveis para que a economia possa continuar sobrevivendo, continuar produzindo. Não haja um desestímulo à produção, porque a produção é que gera emprego, a produção é que gera renda. Ao mesmo tempo, as despesas também isso. Nós tivemos um crescimento muito forte da economia entre 2002 e 2012. De fato, foi muito acima da maioria dos países. Mas, nesse tempo, parece que as despesas continuaram a subir em níveis bastante elevados e que hoje já não é mais possível pagá-las. Porque, do outro lado, como a economia não funciona da forma como se esperava naquela época, ela não tem condições de recolher impostos, por isso o déficit público exagerado. Agora, é claro, erra nos débitos, ou erra nas despesas? Sim, erra. Você veja que 44% hoje das despesas do governo federal é para pagar juros e amortização de dívidas. Portanto, o endividamento público cresceu, isso gerou mais juros. A taxa Selic, que remunera hoje cerca de 25% de toda a dívida da União, ela cresceu assustadoramente, cresceu quase 80% em relação a 6 anos atrás, o índice dela. Portanto, os juros também aumentaram. Então, essa parte da despesa aumentou. Aumentou o nível de pagamentos a aposentados. Hoje, a folha de aposentados é maior, a despesa é quase maior do que a folha de pessoas na ativa, o que pesa muito, porque essas pessoas não estão mais produzindo e ao mesmo tempo recebendo. Não é que eles não tenham direito, é que pesa na hora de você fazer um orçamento.
Por outro lado, a distribuição tributária no Brasil é muito perversa. 66% hoje, 66%, 67% dos tributos são sobre consumo e sobre trabalho. Enquanto na maioria dos países, aqueles países pouco desenvolvidos, tipo Suécia, Noruega, Dinamarca, o máximo de tributos sobre consumo e trabalho é 33%. Ou seja, 67% dos tributos deles lá é sobre patrimônio, sobre renda não relativa a trabalho nem à produção. Por exemplo, a renda financeira, as receitas financeiras, os tributos sobre patrimônio. E aqui, deixando bastante claro, ninguém é favorável a que se tribute duas vezes. Ou seja, não vai se tributar o imóvel que foi adquirido com a renda, que já pagou os impostos, se tribute duas vezes. Não, não é essa a ideia. A ideia da tributação imobiliária é que o imóvel adquirido, vamos dizer, por R$100 mil, vamos esquecer a correção monetária, só que ele, por causa dos serviços públicos e do desenvolvimento social em volta dele, ele tornou-se um imóvel de R$200 mil, sem investimento nenhum de quem comprou. O que se pede? Olha, vamos pegar uma partezinha desses 100 mil que acrescentou e vamos cobrar um imposto. Por quê? Porque essa valorização só se deu em virtude dos investimentos públicos que foram feitos ali em volta. Então, o investimento público foi feito e a pessoa ganhou. Tá bom, ele ganhou 100 mil, vamos tributar em 20%, isso daí, ou 15%, um número, eu não sei exatamente o número, né? Então, esse tipo de tributação é muito importante, até com relação às heranças, né? Só no Brasil que a herança paga quase nada de tributos. Tem países que na primeira geração já se paga 50% de tributos e na segunda geração se paga mais do que 50%, para incentivar que os netos trabalhem assim como seus avós trabalharam, para poder adquirir a sua riqueza e não simplesmente sobrevivam da riqueza adquirida 2 gerações anteriores. Então também há um problema de arrecadação e há um problema de dizer quais são os gastos que devem ser cortados. Mas não há dúvida de que essa equação, sem déficit público, aliás, com sobra para poder investir, é necessária. Perfeito. Estamos aqui falando sobre economia com o presidente dos Sindicatos Economistas de São Paulo, Pedro Afonso Gomes. No próximo bloco vamos falar sobre o que é a PEC 241, que ao ir para o Senado já se transformou na PEC 55/16, 2016, e por que o movimento sindical está criticando essa medida que visa reduzir aí os gastos do governo federal. A gente volta daqui a pouquinho, você não pode sair daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, que é produzido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Ao meu lado, Pedro Afonso Gomes, do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Presidente, o que é a PEC 241 foi aprovada na Câmara e que se tornou a PEC 55/2016 no Senado, e por que ela é uma ameaça para o movimento sindical? Por que há essa grita geral do movimento sindical contra essa PEC para reduzir os gastos? Olha, Fábio, você sabe que a PEC, evidente, todos sabem, é uma proposta de emenda constitucional para fazer alterações significativas no campo orçamentário por um prazo de 20 anos. Ela não está só sofrendo críticas do movimento sindical. Eu diria que poucas vezes eu vi uma medida de governo receber tantas críticas de todos os lados. Eu diria, entre aspas, economistas ou profissionais ou pessoas chamadas de direita, de esquerda, de centro, todo mundo critica a PEC, porque a PEC é muito mal montada, é muito mal estruturada. Ela, primeiro, ela centra na questão dos gastos. Ok, sente-se na questão dos gastos.
mas ela, ao mesmo tempo, esquece um pouquinho do outro lado, que é a parte da arrecadação, da conformação da arrecadação da receita. Dizem, eu estou convicto por tudo que eu li, agora indo ao Senado, o próprio Senado está dizendo que ela é inconstitucional. O movimento sindical, evidentemente, tem que ser desfavorável, e não só porque defende os trabalhadores, mas porque uma PEC de 20 anos, no Brasil não funciona. Ou seja, não é só no Brasil. Não se conhece no mundo nenhum plano dessa natureza que ultrapasse 5 anos. E veja, a PEC ela também tem um outro problema. Ela não é uma PEC que exija resultados. Ela simplesmente é uma PEC que se modifique com resultados. Quando eu digo resultados, é o seguinte: como é que vai ser a arrecadação? Como é que você vai pensar a arrecadação? O que você vai fazer a arrecadação? E o que você vai fazer com relação aos gastos? Por melhor que o Brasil vá, se você aplica uma PEC agora, se você aprova a PEC agora, para modificar isso, vai ter que ter de novo os 2/3. Então, penso eu o seguinte: a gente tem que pensar sempre em um plano, pelo menos de 5 anos, eu acho que seria razoável. Esse é o primeiro ponto. Segundo, há um engessamento evidente de alguns gastos na área social, como é o caso da saúde e educação. Alguns dizem que não, mas não é verdade. Não é verdade numa perspectiva dinâmica. O que diz a PEC é que os gastos com saúde e educação, eles vão ficar congelados nos níveis constitucionais e depois vai ser feita a atualização com base no índice de preços, né? Esse congelamento esquece de 2 aspectos fundamentais. No caso da educação, acho que provavelmente não vai afetar assim grandemente os investimentos agora por um fator de idade da população. Como a idade da população está aumentando, então o nível de pessoas que dependem da educação formal, ou seja, que estão ingressando na educação, as crianças, os adolescentes, está diminuindo. Você mantendo os níveis dentro dos níveis constitucionais, a tendência é que ao longo dos anos não haja uma grande mudança nesse perfil. Mas a saúde não. É o oposto, né? É o contrário. A saúde, nós temos uma elevação muito grande de pessoas idosas. A previdência também é o mesmo caso. Quando a gente pensa que a pessoa vai ficando mais velha, a suposição é óbvia. A pessoa vai ficar dependendo mais do serviço de saúde, do serviço de previdência. E isso vai aumentar os gastos. Sem pensar num gerenciamento da saúde, gerenciamento da previdência melhor, é difícil você simplesmente congelar isso. Porque a saúde, não preciso dizer, é bastante óbvio, é a vida da pessoa. Então não dá para dizer vou gastar ou não vou gastar. Se é necessário para manter a vida, tem que ser gasto. Então esse perfil da população não está considerado na PEC. Esse envelhecimento que daqui a 15 anos parece que mais da metade da população vai estar em torno de 60 anos, alguma coisa assim. Então evidentemente que isso vai se modificar. Essa é a preocupação de que o engessamento não resolve. Era melhor que o governo pensasse por 5 anos e fizesse alguma proposta que já considerasse todos esses fatores, que não prejudicasse aquele que depende do Estado. E olha, o que depende do Estado está aumentando. Por quê? Porque nesses últimos anos, inclusive com a crise econômica, segundo notícias, 2 milhões de pessoas deixaram de ter plano de saúde porque não podem mais ter plano de saúde. Essas pessoas são atendidas aonde? No hospital público. Então, o evidente que pesa isso no orçamento do hospital público. Então, essas coisas todas têm que ser consideradas e a coisa está assim, sem perguntar a ninguém, sem fazer um estudo muito profundo, sem uma perspectiva que poderia o próprio movimento sindical ajudar o governo nesse sentido. E, presidente, então, como você disse, não há precedentes de um plano como esse de 20 anos, nem no Brasil, nem no resto do mundo? Não existe. Eu já pesquisei isso, porque foi falado por uma economista, entre aspas, de direita, não, mas era sempre associada a um grupo mais do liberalismo, né, a Mônica Bolli,
E a Mônica falou, olha, não tem. E aí eu fui pesquisar, realmente não tem. Mesmo aqueles países em que você tem uma democracia mais estável, nós estamos falando de Holanda, Suécia, Dinamarca, os planos são sempre quinquenais. Quer dizer, faz-se um plano, no meio dele vai se avaliando e se lança o próximo plano. Porque não é possível imaginar no Brasil, veja só, nós estamos aqui em 2016, há 20 anos. Nós estávamos no início do plano real, que foi 1994. Quanta coisa se alterou. Em 3 anos depois do plano real, 4 anos depois do plano real, nós tivemos uma crise cambial horrível. Nos primeiros 7 anos, nós tivemos problemas de quebra de empresa. Depois tivemos 10, 12 anos de certa evolução econômica no sentido do crescimento e desenvolvimento, ou regiões se abriram, né? Regiões que antes não se dava muita atenção do ponto de vista econômico, hoje dá. E nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, tivemos uma crise forte que redundou em um número de desempregados muito grande, né? Então, as coisas não funcionam assim, numa dimensão de Brasil. 20 anos é muita coisa. Presidente, instantes finais da nossa entrevista, mas antes de encerrar, quero deixar a câmera aberta para suas considerações, até porque o nosso objetivo aqui foi fazer com que esse noticiário econômico viesse aqui para a nossa bancada a partir de uma outra visão, uma visão que não é muitas vezes retratada pela grande mídia. Eu quero que você fique à vontade, caso as nossas perguntas não contemplarem algum ponto, você possa também colocá-lo à mesa aqui. Então, Fábio, eu agradeço por você ter me chamado e ao Sindicato dos Engenheiros, o presidente engenheiro Murilo Campos, também agradeço. E posso lhe dizer o seguinte, o Brasil não pode ser partidarizado. O Brasil não pode ficar subordinado a determinados partidos, quaisquer que sejam da chamada esquerda, sejam da chamada direita. E o debate econômico também não pode. Porque se for uma briga fla-flu, né, não vai chegar a lugar nenhum. Então, as ponderações corretas, as ponderações melhores de cada um dos lados têm que ser considerados. Quer se resolver como se um lado apenas tivesse todas as soluções, quer se resolver o problema deste grande mundo que é o Brasil, que está dentro de um grande mundo, uma economia que sempre foi uma economia forte, né, embora politicamente nem sempre considerada. Então eu acho assim, temos que pensar no Brasil como um todo. Um Brasil para todos os brasileiros e não para alguns apenas. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro na TV não termina aqui. Fique conosco e saiba mais assuntos a respeito da engenharia, inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. O Dia Mundial da Alimentação é comemorado a cada ano em 16 de outubro para se debater a situação da alimentação e agricultura. A data marca ainda o dia da fundação, em 1945, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Para celebrar esse importante marco, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a CNTU, e o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, o Sinesp, promoveram no dia 17 de outubro o seminário Cartografias da Agricultura Brasileira, no auditório do sindicato, na capital paulista. Quando a gente fala de mobilização, participação, a gente entende pessoas buscarem informações seguras, informações de fontes confiáveis, e começar a debater e discutir se realmente a gente precisa passar por isso que a gente está passando. Que nós façamos muito mais desses debates. Que nós todos, que não somos nutricionistas, aprendemos muito com vocês. Muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm fazendo para a melhoria da qualidade de vida de nós todos brasileiros. O seminário iniciou com uma mesa redonda sobre alimentação, nutrição e câncer. O câncer é um importante problema de saúde pública, a segunda causa de morte no país por doenças, com 190 mil óbitos por ano. Em alguns municípios ele já se configura como a primeira causa, e 1/3 dos casos são evitáveis. Brasil, 20% do agrotóxico do mundo. Claro que vai dar problema. Qual é o cenário ideal? O cenário ideal é que não fosse usar nada disso. Tá, mas entre o ideal e
E o que está acontecendo tem um meio de campo, tem uma zona cinzenta onde a gente pode trabalhar, que é o possível. Tem casos muito graves, muito sérios, que afeta a todos nós. Por isso que todos nós somos responsáveis para a solução desse problema. Outro assunto discutido foi cartografias dos territórios agrícolas e da produção de alimentos. Então, hoje essa agricultura, além de produzir comida, ela produz muita energia. E além de produzir muita energia, ela produz muita fibra. É um dos grandes produtores mundiais de celulose, de fibra de algodão, terceiro produtor. E um monte de fibra, piaçava, fibra que não acaba mais. O evento também abordou o tema cartografias dos impactos dos agrotóxicos sobre a saúde dos trabalhadores agrícolas. Venda no mercado de agrotóxicos do Brasil. Ela sai de 70 em 2005 e vai aumentando até 2010, né, no pico da nossa produção aí do Brasil, celeiro do mundo, chegando a 190 milhões. Toda essa produção fantástica, gigantesca, ela tem um custo social, custo humano bastante elevado. Para mais informações sobre o seminário Cartografias da Agricultura Brasileira, acesse o portal DAS.